Os meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Meus irmãos, aproveitando que estão de pé, Evangelho de Jesus escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 11 e versículo 1 a seguir. Quantos irmãos identificam o texto? Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, com a igreja do Senhor reunida nesta noite, para juntos adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o santo e poderoso nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que me é dada, se não me falha a memória, pela primeira vez aqui na congregação Vila Municipal. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos nós, irmãos. Vocês têm aqui um pastor abençoado, servo de Deus, uma referência. Quero louvar Jesus pela vida dele, pastor Geraldo Crucino. Deus abençoe, pastor. O senhor sabe que é uma referência aí para muita gente, né? Deus abençoe a vida do pastor Geraldo, pastor dessa igreja, sua esposa, a Claudineia. Isso, né? Deus abençoe. Carol, Deus abençoe. Glória a Deus. É sempre uma alegria estar reunido com os irmãos. Pastor Zé Carlos também, que nos buscou ali na casa do Everton. Obrigado, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão Fernando, que nos fez o convite para aqui estar. Deus abençoe. E a todos os irmãos obreiros dessa casa, toda a igreja aqui reunida. O Marquinho, cadê o Marquinho? Está ali. Deus abençoe. Meus irmãos, Lucas capítulo 11, verso de número 1, os irmãos identificaram o texto, amém? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Antes dos irmãos se assentarem, os irmãos, por gentileza, irmãos, e apenas por uma só vez, poderiam repetir após mim: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Tome o vosso assento, por gentileza, irmãos. Glória a Deus. Amada igreja, queridos servos e servas de Deus, reunidos nesta noite, se os irmãos me derem, emprestarem a vossa atenção por alguns minutos, eu quero aqui nesta noite poder transmitir uma palavra que há no meu coração para a igreja do Senhor nesta noite, aqui reunida. O texto que ora acabamos de ler, o texto de Lucas, capítulo de número 11, narra mais uma vez uma conversa que Jesus teve. Jesus, ele vai conversar com um dos seus discípulos, ser interpelado por um dos seus discípulos. E é aqui que nasce uma das orações mais emblemáticas, conhecida em qualquer idioma, em qualquer parte do mundo que formos. Vamos saber que a oração do Pai Nosso talvez é a oração mais conhecida, por que não dizer em todo o mundo, por que não dizer em toda a terra? E ela é conhecida porque quem a ensinou, e nós ainda chamamos, pastor Geraldo, de a oração modelo, não foi um dos apóstolos ou nenhum dos profetas. Esta oração, ela nasce a partir de uma interpelação que foi feita por um dos discípulos de Jesus, levando em consideração que Jesus, ele não tinha apenas 12 discípulos, que posteriormente de fato se tornaram apóstolos, mas Jesus tinha muitos outros discípulos. A Bíblia chega a narrar 70 discípulos que por ele foram enviados, mas Jesus
na verdade, tinha uma multidão de discípulos que o seguia. O discípulo que interpela Jesus é anônimo. Porém, naquele dia, uma pergunta, um questionamento, um pedido feito a Jesus, cravou para a história uma das maiores e mais poderosas orações já feitas ou ensinadas. E é sobre isso que nesta noite eu quero falar aqui com a igreja no tempo que temos. Eu costumo dizer que quando mais familiarizado estamos com determinado texto bíblico ou uma porção bíblica, parece que de forma mais superficial nós temos e somos propensos a ler os Salmos 23, falar de cor um Salmo 23 e o Salmo 91. Nós temos e somos propensos a lermos de forma superficial, mesmo havendo, às vezes, estando diante de nós, um texto com uma profundidade espiritual poderosa. A oração do Pai Nosso não é diferente. Esta oração, ela não foi ensinada por qualquer um. Esta oração foi ensinada por Jesus. Esta oração nasce com um dos seus discípulos chegando a ele e dizendo a Jesus da seguinte maneira: Senhor, ensina-nos a orar. E a partir daí então nasce a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Aquele discípulo, ele pediu para a melhor pessoa que poderia ensinar, Jesus. E eu digo que ele pediu para o melhor professor, o melhor pedagogo, não porque Jesus dominava a teoria da oração, mas porque Jesus, ele levava uma vida de oração. Jesus, em todos os momentos, ele estava em ambiente de oração, buscando e clamando ao Pai. Aqueles que estão à sua volta conseguiam identificar isso. Jesus não conhecia teorias, a vida de Jesus era prática, era uma oração diária, uma vida diária e prática de clamor, intercessão e comunhão com Deus. Jesus, quando foi escolher o seu grupo de discípulos, a Bíblia diz que antes de escolher os seus discípulos, ele estava orando. Jesus, quando estava no deserto e foi operar a multiplicação dos pães, Jesus orou. As crianças, enquanto estavam à volta de Jesus, a Bíblia diz que Jesus orou pelas crianças. Jesus, ele orou para Pedro, para que Satanás não cirandasse com ele, de maneira que a sua fé não desfalecesse. Jesus, ele orou na ceia pelos seus discípulos, clamando para que o Pai guardasse eles. Jesus, ele orou também no jardim do Getsêmani, enquanto em agonia estava diante do Pai. Jesus também orou quando estava na cruz, quando olhou para aqueles que estavam à sua volta e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus em todos os momentos orou, Jesus em todos os momentos estava em oração. Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele subiu aos céus, e até hoje Jesus, ele continua orando por nós. Romanos 8, verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus, ele orou a todos os momentos, morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, e continuou o ministério da oração. A oração sempre esteve ligada a Cristo, a intercessão sempre esteve ligada a Cristo. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar. Lendo a Bíblia, eu nunca vi Jesus ensinando os seus discípulos a pregar. Jesus não ensinou os seus discípulos a arte da comunicação. Jesus não ensinou os seus discípulos a se comunicar bem. Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar bem. Jesus não ensinou os seus discípulos a expulsarem demônios ou a fazerem milagres. Apenas disse a eles: vá e faça debaixo da autoridade que eu vos dou. Jesus não ensinou eles a cantarem bem, a pregarem bem, a se comunicarem bem, mas Jesus ensinou eles a orarem.
Jesus ensinou eles a orarem. Existe uma frase muito famosa de Leonardo Ravenhill, que ele diz da seguinte forma: a preocupação nesse tempo do diabo é impedir que os cristãos orem, porque o diabo, pastor Geraldo, ele até ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando a igreja ora, ele treme quando o povo de Deus coloca o joelho no chão e ora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós temos às vezes uma concepção errada do que diz respeito de fato à oração. Quando dobramos os joelhos, às vezes pensamos que a nossa oração persuasiva, às vezes, ela tem algum tipo de poder ou influência a ponto de mudar as decisões de Deus, de mudar os projetos e os desígnios de Deus, e nós nos enganamos. Isso é próprio de uma geração antropocêntrica que acha que o mundo gira em volta de si. Às vezes os seres humanos pensam que a nossa oração é capaz de mudar Deus, mas dentro da Bíblia eu descobri que na verdade a oração ela não muda Deus, mas a oração ela muda nós mesmos. A oração ela não tem o poder de mudar Deus, até porque Deus ele conhece as coisas mesmo antes delas acontecer. Isso é um dos atributos de Deus, o atributo de conhecer todas as coisas, do início ao fim. O Senhor sabe e entende todas as coisas. Mas Juan, então por que nós oramos? Porque enquanto nós estamos orando, Deus, a oração e o Espírito Santo nos prepara e nos capacita para nos fazer submeter-se à vontade daquele que tudo sabe, daquele que tudo entende, daquele que tem nas suas mãos a rédea da história, aquele que ainda controla tudo e todos e ainda governa sobre nós. O que a oração faz conosco? Ela não muda Deus, ela muda nós mesmos. O que a oração faz? Ela nos capacita a nos submeter debaixo da vontade de um Deus que sabe o começo e o fim das coisas. Uma prova na Bíblia, vamos para a Bíblia. Jesus, enquanto orava no Getsemane, em agonia, enquanto ele suava gotas de sangue, a Bíblia Sagrada diz que ele orava ao Pai intensamente. Os seus discípulos não conseguiram acompanhar a vigília de oração com Jesus e eles dormiram, mas Jesus permaneceu intensamente no ambiente da oração no Getsemane. Em um certo momento, olha o que Jesus faz. Jesus olha para o Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, para que eu não beba. Só que a oração faz exatamente isso, pastor Zé Carlos. Ela não muda Deus ou os projetos e os desígnios de Deus, tendo em vista que Jesus, era necessário ele enfrentar a cruz. Ele até orou para o Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Só que a oração fez com que ele fosse preparado e capacitado para se submeter não à sua vontade, mas à vontade do Pai. É por isso que ele termina a oração dizendo: se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. O que é isto? É a oração nos preparando e nos capacitando para se submeter à vontade daquele que tudo sabe e tudo controla. Quando nós oramos, nós não mudamos Deus, mas enquanto nós oramos, o Espírito Santo está mudando coisas dentro de nós. Aleluia, aleluia. É num contexto como esse que a Bíblia Sagrada ela nos diz que Jesus vai ensinar a oração mais emblemática que temos na Bíblia, a oração mais conhecida, mais famosa que temos na Bíblia, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus vai ensiná-los a orar e dar a eles o modelo de como deveriam referir-se, como deveriam apresentar-se e como deveriam estar diante do Senhor em comunhão, o Senhor ensina para eles, dizendo: vocês vão orar assim: Pai Nosso. Existe aqui dentro desta oração uma oração bela, uma oração bonita, uma oração modelo, uma oração emblemática. Existe dentro desta oração, para o tempo que Jesus está ensinando isso, pelo menos
dois sérios, grandes problemas com os judeus religiosos que estão à volta de Jesus, vendo Jesus ensinar essa oração. O primeiro problema que está acontecendo aqui é o problema do idioma que Jesus está ensinando eles a orar. Porque quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, Jesus, ele não orou no hebraico, que era naquele tempo considerada a língua sagrada para os judeus. As orações que eram feitas segundo o ritual judaico, os irmãos sabem que a religião judaica era canalizada por dogmas. A religião judaica seguia uma ordem ritualística muito à risca daquilo que eles acreditavam ser. E eles pensavam, os judeus religiosos daquele tempo, que a linguagem oficial e sagrada era o hebraico puro. Só que esse hebraico, depois do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos que ficaram em cativeiro e voltaram para sua terra, eles já não falavam mais o hebraico puro, eles falavam a linguagem do povão, um hebraico misturado, que era o aramaico. Era a linguagem do povão. Jesus, quando foi ensinar eles a orar, Jesus ensinou eles a orarem no idioma do aramaico. Só que tem um problema, porque na visão dos religiosos daquele tempo, tanto a leitura que era feita na sinagoga, no templo, ou as orações que eram feitas, deveriam ser feitas baseadas no idioma que para eles era sagrado, o hebraico. Mas Jesus ensinou a eles a orarem no aramaico. Aleluia. Quando Jesus ensinou naquele dia eles orarem, era Jesus dizendo assim: não existe um idioma oficial para que você ore, mas aquele que dobra o joelho e entra diante da presença do Pai, o Pai ouve a oração de qualquer um. O idioma que Deus ouve do seu povo não é o idioma das palavras que eu falo, mas é o idioma de um coração quebrantado que entra diante da presença do Pai. Esse era o primeiro problema, que quando olharam para Jesus disseram: por que Jesus está quebrando esse ritual que os judeus seguem, tanto leitura como oração na linguagem que para eles era sagrada? Este era um dos menores dos problemas. Um segundo problema sério que Jesus está enfrentando aqui não é apenas o idioma que ele está ensinando eles a orarem, mas também é o tratamento que Jesus está ensinando a eles terem em relação a Deus. Os judeus religiosos do tempo de Cristo, eles conheciam diversos títulos que eram utilizados na antiga aliança para referir-se a Deus. Termos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que os remetia às promessas dos patriarcas, ou da linhagem dos judeus. Quando referiam-se a Deus, eles oravam: Deus de nossos pais, o bendito, o santo de Israel, o poderoso, o redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Estes eram os termos que eles referiam a Deus. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, o bendito, o santo de Israel, o poderoso, o redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Quando Jesus naquele dia parou e disse: eu vou ensinar vocês a orarem, os judeus religiosos ficaram à volta esperando Jesus referir-se e tratar Deus com algum desses títulos. Daí Jesus abre a boca e diz para eles assim: o Pai está distante do céu, Deus está distante do céu, mas ao mesmo tempo Ele está muito próximo de nós. Vocês vão orar e vão dizer: Pai, Pai, Pai nosso. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está trazendo para a terra a paternidade de Deus. Até então eles conheciam um Deus que, quando era desafiado, abria a terra, engolia, Datã, Coreia, Abirão, destruía todo mundo. Até então que eles conheceram um Deus que se assentava nas asas do querubim e fazia com que o Sinai balançasse e tremesse.
O que eles conheciam era o Santo de Israel, o poderoso, o Redentor, o Senhor dos exércitos que não perde batalha. Agora Jesus vai ensinar para eles uma comunhão, pastor Geraldo, que nos coloca muito mais próximos de Deus. Ele não é apenas o Senhor da guerra poderoso, mas Ele também é o nosso Pai. Aleluia. Quando Jesus ensina eles a orarem dizendo Pai, Jesus está dizendo da seguinte forma: eu estou quebrando essa superficialidade de comunhão que vocês têm. Vocês se referem a Deus apenas como um legislador, apenas como um juiz, mas vocês se esqueceram que Deus é um Pai que está próximo a vocês e pronto para se relacionar com vocês. Jesus, Ele ensina eles a orarem. No Antigo Testamento nós temos, por pelo menos 12 vezes a expressão Pai associada a Deus, pastor Geraldo, irmão Zé Carlos. Porém, estas 12 vezes que nós encontramos a palavra Pai associada a Deus no Antigo Testamento, sempre foi como uma metáfora e nunca como um tratamento. Nenhum homem no Antigo Testamento, nenhum profeta, nenhum patriarca tratou Deus diretamente como Pai. Mas daí vem Jesus e diz: vocês orem, vocês clamem, vocês busquem, porque Deus está distante no céu, mas ao mesmo tempo está próximo de nós como Pai. Aleluia. Aleluia. A palavra Pai no aramaico é Abba. Abba, Pai. Se nós perguntássemos hoje para uma moça, para uma mãe, lá no Oriente, seja em Israel ou seja em volta, na Síria, enfim, no Líbano, eles iriam dizer para nós da seguinte forma: que a primeira palavra que até hoje uma criança no Oriente aprende a falar é Abba. A primeira palavra que uma criança aprende a falar é Abba. É o termo que Jesus ensinou eles a orarem, referindo-se a Deus como Abba, como Pai, ou como Papai, dependendo da tradução. Uma criança, a primeira palavra que ela aprende a falar é isso. O pai e a mãe dentro de casa, a primeira coisa que ensina um filho a falar é o quê? É papai e é mamãe. Aleluia. Quando Jesus ensina eles a orarem, era enviando o seguinte recado para o coração deles: o que de fato eu espero de vocês é um coração humilde e sincero como o de uma criança. Se nessa noite Deus fosse nos ensinar a conversar com Ele, assim como um pai na terra ensina o filho a falar papai e mamãe, se nesta noite o nosso Pai Celestial fosse nos ensinar o idioma do céu, a primeira palavra que Ele nos ensinaria a falar a Ele é papai. A verdadeira intimidade com Deus, ela não vem de um rico vocabulário que eu possuo, ela não vem do domínio das palavras, ela não vem da construção lógica de palavras, ela não vem nem da extensão de quanto eu falo. Às vezes nós achamos que a oração que agrada a Deus é uma oração que eu uso belas palavras, extensas orações. Às vezes nós achamos que por muito falar nós seremos por Deus ouvido. Às vezes nós pensamos que as nossas belas palavras podem até persuadir Deus. O Senhor não está nem aí para o nosso vocabulário rico que possuímos. O Senhor não está nem aí para o domínio das palavras que temos. O Senhor não está nem aí para a construção lógica de palavras que nós possamos colocar na oração. O Senhor não está nem aí nem para a quantidade de palavras que eu posso colocar diante dEle em oração. O que o Senhor espera de nós é coração simples, é um coração humilde, é um coração sincero, é um coração cheio de amor, um coração como de uma criança que está aprendendo a falar, e que nessa noite o nosso coração grite diante do eterno Deus: Pai, Pai e Pai. Porque quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, nós entendemos a nossa posição de filhos no reino. Eu vou tentar explicar melhor. Jesus, Ele trouxe essa ideia da paternidade de Deus para a terra. A Bíblia está recheada dessa informação.
Em João capítulo 3, verso 35, Jesus ele diz: porque o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Capítulo 5, verso 17, tudo no Evangelho de João: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Capítulo 6, verso de número 32, mas o meu Pai vos dá pão dos céus. Capítulo 6, verso 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Capítulo 8, verso número 29, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Capítulo 10, verso número 15, assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai. Capítulo 10, verso número 30, eu e o Pai somos um. Capítulo 14, verso 2, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Capítulo número 15, verso número 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Capítulo 15, verso número 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Capítulo 16, verso número 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Capítulo 17, verso número 11, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Prepara o glória a Deus, o aleluia agora. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, agora não é Cristo falando, agora é falando de mim e de você, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba Pai, e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos, 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 filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Tem alguém entendendo nessa noite? Jesus trouxe a ideia da paternidade, só que essa paternidade não está apenas em Cristo, está também em nós, porque por adoção fomos colocados na posição de filhos, pastor Geraldo. Aleluia. Jesus ensina a eles, Pai nosso. Jesus não apenas traz a eles a ideia de Pai, mas também traz a eles a ideia de Pai nosso. Eu vou pregar só essas duas palavras hoje e encerro. Pai e nosso. Quando Jesus ensina a orarmos, irmão Zé Carlos, referindo-se a Deus como Pai, ele está quebrando a barreira da superficialidade, porque até então os homens tinham conhecimento e tratavam a Deus como alguém que estava muito distante deles. Quando Jesus traz a ideia da paternidade divina, Jesus nos coloca muito próximo ao Pai, porque filho e pai é muito próximo um ao outro. Esse é o primeiro princípio que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, trazer a paternidade de Deus e nos aproximar do Senhor. Então a primeira barreira que está sendo quebrada é a barreira da superficialidade na comunhão. A segunda barreira, quando Jesus ora Pai Nosso, é a barreira do exclusivismo que está sendo quebrada. Os judeus religiosos daquele tempo pensavam o seguinte: tudo o que o reino pode oferecer pertence a nós, porque toda a aliança que Deus fez com Abraão, então só aqueles que são da linhagem abraâmica possuem a promessa do reino. É por isso que quando eles oravam dizendo Deus de nossos pais, porque para eles o Deus que está no céu verdadeiro pertencia apenas à linha dos judeus. Eles eram exclusivistas, o reino é nosso, o reino só pertence a mim, o reino só pertence aos judeus. Quando eles oravam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque invocavam a autoridade patriarcal que deu a sequência da linhagem de Israel. Então para eles tudo que o reino poderia oferecer apenas para os judeus. Aí Jesus está olhando para um monte de gente à sua volta, pastor, judeus, gentios, publicanos, prostituta, pecador, e está dizendo: todo mundo pode orar assim, Pai Nosso. Aleluia. O reino de Deus, ele traz consigo esse princípio. A oração, ela nos ensina a nós deixarmos de lado este nosso espírito individualista e exclusivista. Eu posso entregar o que Deus colocou no meu coração? Amém, irmãos? A oração, quanto mais nós oramos, o Senhor, ele tem nesta noite o propósito de arrancar de nós esse individualismo. Sabe o que é isso?
Às vezes nós somos propensos a orarmos por nós mesmos. Às vezes nós somos propensos a olhar apenas para os nossos próprios pedidos, e às vezes baseado nas nossas próprias vaidades. O princípio do reino é um princípio que nos ensina a entender que o reino não pertence apenas a mim, mas o reino pertence a nós. A visão individualista fica para trás, e a visão da coletividade influencia a nossa vida. Enquanto nós oramos, rua prova na Bíblia, vamos na Bíblia. Chegou um discípulo, não é vários, é um discípulo, chegou para Jesus, irmão Zé Carlos, e disse assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Olha só que interessante. Qualquer um de nós talvez chegaria a Jesus. Imagine a nossa situação. Talvez chegaríamos diante de Jesus com a nossa individualidade, dizendo: até hoje ninguém se preocupou em pedir nada para Jesus, como eu estou pedindo agora, porque se tivesse pedido, Jesus tinha ensinado. Imagina aquele discípulo olhando e dizendo assim: já que eu tomei a iniciativa de pedir, eu vou pedir só para mim. Isso aí seria um pensamento individualista. Só que quando ele foi pedir para Jesus, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, ensina-nos a orar. Era ele dizendo assim: Senhor, eu cheguei sozinho, mas eu quero que a bênção alcance todo o grupo. Eu vou falar, segura aí. Senhor, a bênção eu estou pedindo, mas eu quero que alcance todos os meus irmãos que estão à minha volta. Ensina todos nós a orar, para que todos nós tenhamos comunhão com o Pai. Eu imagino Jesus olhando para ele, dizendo assim: eu gostei dessa pluralidade que eles usaram. Eu gostei desse princípio que foi colocado. Ele não pediu por ele, ele pediu pelo grupo coletivo. Daí Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Era Jesus dizendo assim: aqueles que oram aprendem um princípio do reino, aprende a deixar suas vaidades de lado, o seu individualismo de lado, e para de clamar apenas por si mesmo, e passam a olhar com uma visão do coletivo. Eu não vou orar por mim, mas eu vou orar pela obra de Deus. Às vezes está faltando a comida lá na mesa da minha casa, mas eu estou aqui: Senhor, alcança o missionário que está no campo missionário, alcança o missionário, Senhor, que está passando necessidade. O que é isso? É eu entender o princípio que quando eu oro, o Espírito Santo me leva a olhar para um propósito maior. O Espírito Santo me leva a olhar para um propósito que vai além de mim e além das minhas vaidades. O que é isso? É uma visão coletiva das coisas. Aleluia. E esse princípio, irmãos, de intercessão é milagroso. Pastor Geraldo deve conhecer muito bem e sabe muito bem disso. Esse princípio de intercessão é poderoso. Quando nós intercedemos, irmãos, o que é interceder, Juan? Intercessão, interceder é eu suplicar ou agir a favor de alguém. É entender que o reino não é meu, é nosso. É entender que maior do que as minhas vontades é o propósito de Deus sendo manifesto na vida da igreja. Maior do que o meu crescimento é o crescimento do povo de Deus. Esse princípio é tão verdade que foi Tiago que ensinou a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por quê? Princípio de coletividade. O que é isso? Nós somos corpo de Cristo. Se o meu irmão ganha, eu ganho junto com ele. Se o meu irmão é vitorioso, eu sou vitorioso junto com ele. Se o povo de Deus ganha, todos nós ganhamos. Aleluia. O que é isso? O espírito de individualista tem que ser enterrado lá no ambiente da oração. Aleluia. Princípio da intercessão. Abraão, ele intercedeu por Ló. Os anjos foram lá, irmãos, e disse assim: ó, a gente está indo porque vai descer fogo, a gente vai destruir Sodoma. O pecado chegou diante dos meus narizes, da minha narina. Enxofre vai vir, vai destruir tudo. Daí começa Abraão: mas Senhor, Ló está lá.
E se lá tiver 40, eu pouparia toda a cidade por causa dos 40, mas Senhor, e se lá tiver 35, e se lá tiver 30, Senhor, ele começa a insistir com Deus. Sabe o que é isso? É intercessão. Só que o que ele não sabe é que enquanto ele está conversando com Deus e intercedendo ao Senhor, a Bíblia diz que os 2 anjos que estavam acompanhando o Senhor nos carvalhais de Manre naquela manhã, eles já estavam a caminho, indo em direção para Sodoma e Gomorra, para a casa de Ló. Ué, eu não entendi nada, eu vou explicar. Enquanto ele estava intercedendo, sem saber, os anjos já estavam a caminho. Era Deus dizendo assim: eu já conheço e já sei o que você vai clamar, mas eu quero que você clama. Enquanto você ora, você nem sabe, mas já tem algo se movimentando a favor daquele propósito que você já colocou diante do altar do Senhor. A igreja do Senhor enquanto ora, a igreja do Senhor enquanto intercede, a igreja do Senhor enquanto busca, o Senhor vai na frente, envia anjo, vai fechando sepultura, vai fechando cova, vai dando livramento. Porque a igreja intercede. Abraão, ele foi intercessor de Ló, e Deus livrou a família de Ló da morte. Jó intercedeu pelos seus amigos, e a Bíblia diz, e Deus virou o cativeiro de Jó. Moisés intercedeu por Israel, e Deus livrou Israel da destruição total. Jesus intercedeu por nós na cruz, e nós somos livres da condenação da morte, do inferno, por causa de uma intercessão. Às vezes você pode olhar para mim e dizer assim: mas Juan, você não sabe o vale que eu estou passando. Juan, mas você não sabe a situação que eu entrei. Como é que eu vou colocar o meu joelho no chão para orar pelo casamento do meu irmão, se o meu casamento só Jesus sabe o que está acontecendo? Pastor Geraldo, como é que a gente vai colocar o joelho no chão para orar, para Deus mandar comida para o missionário, se eu não sei o que eu vou fazer para colocar arroz na minha casa amanhã? Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro dele. Será que tem alguém que pegou essa palavra aqui nessa noite? Irmãos, eu vou pregar a Bíblia e só Bíblia. A Bíblia diz, enquanto Jó estava intercedendo pelos seus amigos, Deus estava dizendo, isso Jó, intercede por eles, porque enquanto você intercede por eles, eu estou duplicando as coisas na tua casa, eu estou fazendo bois nascer, eu estou fazendo camelos nascer, eu estou mandando a prata, estou mandando o ouro, eu estou fazendo uma reviravolta na tua história, porque enquanto nós clamamos, aleluia. Quando Jesus ensinou eles a orar em paz, Jesus estava quebrando a barreira que distanciava a comunhão, colocavam Deus muito distante. Como o Pai não, Ele foi trazido para perto, e nós podemos acessá-lo. Quando Jesus ensinou eles a orarem a Pai Nosso, é para que todo esse individualismo, é para que todo esse exclusivismo fosse quebrado, e nós de fato entendêssemos que o reino não é eu, o reino é nós. Olhe para o seu irmão, por gentileza, a última vez, eu sei que fiz isso no começo, e vou fazer agora e paro, mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: o reino não é meu, o reino é nosso. As bênçãos que Deus tem é para nós. Fala aí, irmão, diga para ele: a bênção que Deus tem para mim, tem para você também. A bênção que Deus tem para mim vai alcançar a tua casa também. A bênção que Deus tem para mim vai alcançar o teu filho também. A bênção que Deus tem para mim vai alcançar o teu casamento também. Irmãos, a oração do Pai Nosso é algo poderoso. Jesus ensinou Pai, Jesus ensinou Nosso. Se eu continuar falando aqui, o pastor vai puxar meu paletó. Posso orar por eles, pastor? Com a permissão do pastor, se coloque de pé nesta noite. Eu não vou pregar tudo não, porque o pastor vai me chamar outra vez para pregar, eu continuo a mensagem. Pode ser, pastor? Feche os teus olhos nesta noite. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Talvez nessa noite você entrou aqui dizendo: Senhor, só o Senhor sabe o vale que eu estou enfrentando. Jesus está dizendo assim: você pode estar enfrentando um vale da sombra da morte, mas a minha presença te acompanha lá também.